Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Thiago Tavares, é um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Infelizmente, a gente ainda não pode dar um abraço, a gente não pode participar de forma presencial, mas nem por isso a gente vai deixar de fazer uma coisa de qualidade para vocês, tá bom? Hoje nós vamos falar de algo um pouco complicado. Obviamente, a gente vai falar de esclerose lateral, mas nós vamos falar dos acometimentos que podem acontecer nas pessoas com esclerose lateral e que também pegaram Covid. Quais são os déficits motores nessas pessoas? Vamos lá? Vamos lá começar. Vamos abrir essa danadinha aqui. Gente, então, é com grande prazer que eu ministro essa aula para vocês. Quem não me conhece, novamente vou me apresentar. Eu sou o Thiago Tavares. Duas boas-vindas para vocês no nosso 6º simpósio da Associação Procura da Ela. A gente queria muito estar presente com vocês. A gente queria muito trocar informações, debater com vocês. Já que a gente não pode fazer isso de forma presencial, assim que a aula acabar, vocês podem deixar os comentários ou entrar em contato diretamente comigo, que vai ser um grande prazer sanar toda e qualquer dúvida, tá bom? Então vamos lá. O que a gente vai falar hoje? Gente, dentro daquilo que a gente se predispôs a falar hoje, o meu título vai ser Elas e Eu. Elas por quê? A esclerose lateral amiotrófica e a Covid. Gente, nós estamos lidando com duas patologias razoavelmente bem complicadas, porque a esclerose lateral, entre aspas, é rara, a Covid nem um pouco rara, está pegando geral, não está escolhendo idade e está tendo uma grande variabilidade, assim como a ela. A ela, as pessoas evoluem de forma muito heterogênea, cada um evolui de uma forma e uma velocidade diferente. A Covid, ela está acometendo praticamente todas as faixas etárias. Pessoas que pegam Covid, algumas são até mesmo assintomáticas, não sentem absolutamente nada, e já outras ficam em um estado muito grave e até vão a óbito. Agora imagina essa doença tão forte e arriscada em um paciente de ELA. O que esse paciente de ELA pode sofrer de déficit motor após a Covid? O que a gente pode ter como repercussão? A gente pode tratar? E como a gente vai tratar? Vamos lá trabalhar? Gente, inicialmente eu queria falar para vocês que essa aula não tem nenhum viés político. A gente vai falar um pouco de vacina, da importância da vacina, das formas de prevenção, mas diante de tudo isso, eu gostaria de frisar para vocês que vocês não estão lidando com um cara de esquerda e nem de direita, mesmo porque não é hora da gente pensar disso. Não é hora da gente pensar nisso, porque nós não somos esquerda, nós não somos direita. No entanto, nós estamos no meio de algo bem complicado. Então, eu não estou aqui para falar de política, para defender presidente, nem governador e nem nada. Eu estou aqui como fisioterapeuta da Associação Procura da Ela para informar vocês um pouquinho mais a respeito sobre o que a gente pode fazer na parte motora para estabilizar ou para sanar algo que o paciente possa ter perdido, se é que é possível e como nós vamos fazer isso. Bora lá? Gente, primeiramente, o que é a esclerose lateral amiotrófica? É uma doença degenerativa rara. Por que a gente coloca rara? A literatura fala que ocorre um caso a cada 100, 150 mil. Eu não considero esclerose lateral amiotrófica rara, porque se nós existimos, nós merecemos tratamento, respeito e dignidade. Se nós estamos aqui nos propondo a falar para vocês, vocês não são raros, então a gente quer fazer algo de qualidade. Mas já que ainda usam o termo rara, ok. É caracterizada por uma paralisia muscular progressiva, com degeneração dos neurônios motores no córtex motor primário, nas vias corticoespinais e no tronco encefálico da medula. Ok. Isso é algo mais conceitual que a gente está trabalhando. Vocês podem ver nessa foto Stephen Hawking, que foi um mártir da esclerose lateral amiotrófica. No Brasil, gente, nós temos em média 1,5 casos a cada 100 mil habitantes. Ok, às vezes a gente não concorda com isso, o número está aumentando.
Talvez, gente, mas hoje os profissionais, eles estão mais capacitados e mais gabaritados a talvez suspeitar da ela e encaminhar esse paciente para um local correto para ele se tratar, fazer o diagnóstico. E o paciente, ele tem a internet, por mais que isso seja também arriscado, também, ele às vezes pode desconfiar que ele esteja sofrendo de esclerose lateral amiotrófica e vai procurar um especialista para pelo menos fazer o descarte ou não da esclerose lateral amiotrófica, fazer os exames para detectar se é ou não. A predominância é um pouco maior nos homens, a idade média de aparecimento da ELA esporádica geralmente é entre 55 a 65 anos. Só que a ciência, nós ainda não conseguimos explicar por que no Brasil está acontecendo em pessoas mais jovens, às vezes quase uma década mais jovens. Nós pegamos pessoas com, às vezes, 17 anos, na casa dos 20, 30 anos, que são acometidas de esclerose lateral amiotrófica, completamente diferente do que a literatura está preconizando. A gente ainda não consegue explicar. Seria fator ambiental? Seria alimentação? Algo exógeno? Vamos esperar no futuro para a gente ter uma noção do que está gerando isso. Gente, já a Covid-19, nós estamos vendo a gravidade, o como isso é arriscado. Não dá para a gente brincar. Daqui a pouco nós vamos falar das formas de prevenção. Eu, como fisioterapeuta, preciso me prevenir, porque, obviamente, eu não quero ficar doente, não quero repassar isso para nenhum parente meu, e principalmente para os meus pacientes de ELA, porque é uma comorbidade pré-existente. Se você pegar Covid, pode vir a complicar, pode gerar uma evolução mais rápida, com certeza pode levar a óbito. Lógico que nós não queremos isso, ok? Então, um resumo rápido da Covid: uma infecção respiratória aguda, potencialmente grave, causada pelo coronavírus. Geralmente, o quadro clínico ele é similar a uma infecção respiratória, e a gravidade, gente, assim como ela, vai variar de acordo com a pessoa. Ela pode apresentar desconforto respiratório agudo, pode ser fatal. Os sintomas característicos vão incluir febre, tosse e dispneia, e os nossos pacientes de ELA nem sempre vão ter uma capacidade de tosse, né, gente? E a gente sabe que o que a Covid anda aprontando de sequelas ou de sintomas não são nada favoráveis aos nossos pacientes. Então, por isso que nós temos que prevenir. E ela complicando, gente, ela pode gerar outras doenças graves, entre elas a insuficiência de múltiplos órgãos, choque séptico, coágulos sanguíneos, e até de forma tardia, após a carga viral, isso pode gerar grandes sequelas e também levar o paciente a óbito, ok? Gente, o cenário atual no Brasil. Eu acredito que vocês estejam vendo TV. Grande parte dos pacientes de ELA não está nem saindo de casa por conta de medo, por conta de prevenção, para não pegar, mas infelizmente, novamente, vou falar para vocês, sem viés político, ok? Mas o Brasil ainda está com muitos casos, e vocês estão acompanhando que nos Estados Unidos o pessoal já está começando a sair de casa sem máscara, alguns países da Europa. Mas como é o cenário atual? Olha nessa foto, gente, como que está o Brasil. Vocês estão vendo que estão morrendo mais de 1.000 pessoas por dia. Gente, 1.000 pessoas por dia, na nossa população de 200 milhões, é pouco. Ok, é pouco para determinadas pessoas, mas para aquele familiar que está perdendo o amor da sua vida, gente, aquilo é tudo. E o nosso cenário atual não é nada favorável ao paciente de ELA, ok? Não é nada favorável ao paciente de ELA, não é nada favorável a mim, não é nada favorável ao Brasil e ao brasileiro. Tá perigoso, então a gente tem que tomar cuidado, e mais cuidado ainda com o nosso paciente de ELA, que pertence a um grande grupo de risco. Então, gente, como nós vamos prevenir a Covid no paciente de ELA? Razoavelmente simples, quase que da mesma forma que nós nos prevenimos, só que com uma veemência maior ainda no paciente de ELA. Vacinação? Sim, o paciente de ELA pode e deve ser vacinado. Distanciamento social? Sim, tem que tomar bastante cuidado. A gente não vai sair de casa com o nosso paciente de ELA, levar a um show clandestino, obviamente que não. Higiene? Sim, principalmente da equipe que está atendendo
o paciente de ELA, tem que tomar cuidado com essa asepsia. A gente não sabe de onde que a equipe multidisciplinar foi, onde está indo, antes de entrar para atender o nosso paciente de ELA. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que chegar, entre aspas, limpo na casa do nosso paciente, para não levar nada de fora para ele, ok? Para a gente não contaminar esse paciente, porque é muito perigoso. Justamente é o que eu acabei de falar no próximo tópico, os cuidados que os profissionais que atendem um paciente de ELA vão precisar ter para poder atender esse próprio paciente, para não gerar contaminação. Máscaras, sim, tanto por parte da equipe, quanto por parte do paciente de ELA, se for o caso ele consiga, ok? Para não correr esse risco. Teleatendimentos, aí a gente deixa a critério de vocês. Muitos pacientes preferem fazer um atendimento presencial, outros não. Mas se for possível, se a pessoa quiser fazer um teleatendimento, é possível ser feito. Porque muitos familiares, muitos pacientes preferem não fazer o tratamento, preferem dar uma parada com risco e com medo de pegar a Covid. Então, é uma forma viável de ser feita, uma forma de ser combinada, a ser feito um teleatendimento, desde que você consiga manter um padrão mínimo de qualidade para jogar no atendimento desse paciente, ok? Gente, então, um dilema social, econômico e político. Lockdown. Nós vivemos lockdown, a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, pode acontecer de novo? Pode, nada impede. Só que os nossos pacientes de ELA, eles já vivem um lockdown. Muitos vivem um lockdown dentro do próprio corpo. Muitos têm medo de sair de casa já antes da pandemia. E agora, com o lockdown que nós já tivemos, com a iminência de termos mais lockdown, se for o caso do futuro, o que pode acontecer com o nosso paciente de ELA? Ele pode entrar no lockdown para evitar a Covid, obviamente, mas se ele entrar no lockdown, gente, ele vai ficar em casa e parado. Será que ele vai continuar com as terapias ou não? E o fato dele ficar em casa parado vai fazer com que ele perca função? Pode acontecer. Pode acontecer porque ele vai ficar parado no sofá ou na cama, vai parar de se exercitar dentro da sua capacidade e limitação funcional e pode fazer com que ele fique mais sedentário. Então, o lockdown por si só é como se fosse uma balança. Porque ele vai ficar parado em casa para se proteger. No entanto, ao ficar parado, ele pode ficar sedentário e entrar precocemente na síndrome de imobilismo e de forma inconsciente e involuntária pode perder função. Então é complicado, né, essa questão da Covid, para vocês verem que não é só você pegar a Covid, você tentando se livrar da Covid, você já perde algumas coisas. Então, é outro dilema. Ok. Vou ficar em casa parado, não vou sair, vou evitar contato com outras pessoas para não pegar a Covid. Mas se eu ficar parado em casa, ficar no sofá, na minha cama, vendo filme, vendo TV, vendo futebol, comendo porcaria, aí eu posso justamente entrar nisso que eu acabei de falar, síndrome de imobilismo. Às vezes a gente vai ficar inerte no sofá, na cama, e a gente vai deixar de usar algumas funções. A gente vai ficar inerte, a gente pode entrar no desuso de uma determinada função ou grupo muscular, isso tudo pode propiciar um grau de atrofia, consequentemente com quedas, pneumonia e o avanço da ELA. Sim, então o lockdown, o fato de ficar em casa para se proteger da Covid, ele também pode gerar alguns males associados, como o próprio avanço da esclerose lateral amiotrófica. Não porque o paciente quis, mas no ato de querer se proteger, ele começou a perder algumas coisas. E na esclerose lateral, nem tudo que a gente perde a gente consegue recuperar. Então, o paciente vai querer sair de casa? Vai. O terapeuta vai em casa? Vai. Ou ele vai querer ir na clínica? Pode ir. Mas ele saindo de casa com maior frequência, ele passa a se expor a um risco maior também de pegar Covid. É lógico que ele não vai ser bobo de participar de algumas aglomerações. Mas é chato, né, gente, ficar em casa parado. Assim, a gente quer sair. Imagina então um paciente de ELA que sabe que a doença vai evoluir e que vai perder algumas funções e ficar mais limitado. Como lidar com isso? O que a gente vai fazer com isso? Ok, deixa eu sair só um pouquinho, só dar uma aglomerada e eu já volto, prometo. Ele não conseguiu ficar em casa, ele quer viver a vida dele. Eu, de certa forma, dou razão.
Não que eu esteja indo para aglomerações, participando de shows de pagode, nem nada do tipo, mas ele sabe que está perdendo função, ele sabe que é uma doença evolutiva, que daqui a algum tempo ele vai perder algumas coisas que ele não vai recuperar, e o tempo está passando, ele quer viver a vida. Ok, ele decidiu viver a vida, só que ele saiu de casa, foi para algum lugar, ou uma outra pessoa visitou, e aí, gente, pegou Covid, e eu já tenho esclerose lateral, e agora, gente? Porque são duas doenças bem complicadas. Você imagina essas duas doenças somadas em um único corpo, que estrago que ela pode fazer. É complicado e vai depender do estágio que o paciente de ela está e do grau de severidade da Covid que ele pegou, da cepa, da mutação. Nessa aula de hoje, gente, vocês vão ouvir bastante o termo depende, porque o paciente de ela já não precisa e nem merece uma receita de bolo para ser tratado. Então, depende. Depende porque a própria doença dele evolui de uma maneira diferente. Você não vai pegar um paciente de ela que evolui de maneira uniforme. E a Covid, vocês estão cansados de ver pessoas que nem sentem sintomas e várias que foram e inevitavelmente ainda vão a óbito. São doenças que têm alguns fatores em comuns e que geram a capacidade de óbito, podem levar a óbito. Mas ok, o paciente de ela pegou Covid, e agora? O que a gente vai fazer? O que a gente pode enxergar de fator comum ou de déficit que as duas doenças podem causar? Quem pega Covid, provavelmente, alguns já pegaram ou ficaram assintomáticos, mas nem sempre. A gente pode relatar, sentir fraqueza ao pegar a Covid, perda de peso, perda de massa muscular e um ponto-chave, apesar de ser aula motora, gente, envolvimento respiratório. E esse envolvimento respiratório pode causar uma evolução precoce da esclerose lateral no paciente. Ele já tinha ela, pegou a Covid, e aí a Covid vai fazer a esclerose lateral avançar mais rápido. E aí, gente, primeiramente, para a gente cuidar desse paciente, ele tem que estar bem ventilado. Mas, e porém, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer nesse paciente? Como a gente vai tratar esse paciente de ela? Primeiramente, equipe multidisciplinar sempre. Sempre, sempre, sempre. Eu, como fisioterapeuta motor, eu não vou conseguir segurar esse paciente e sua respectiva evolução se eu não caminhar junto com a equipe multidisciplinar. A gente vai precisar debater. Poxa, aquele fulano, aquele paciente, ele pegou Covid. A gente vai ter que se proteger para a gente não passar para os nossos familiares e nem para outros pacientes de ela. Ok, ele pegou Covid, vamos debater entre a equipe que atende esse paciente, já que ele pegou Covid. O histórico evolutivo desse paciente tem que estar documentado. As anamneses, geralmente a gente avalia ou reavalia esse paciente a cada 2, 3 meses para saber se houve um salto evolutivo na esclerose lateral amiotrófica. A gente faz as evoluções para saber como ele estava naquele dia. Então a gente vai pegar a anamnese, as evoluções, a gente vai reavaliar esse paciente, fazer uma boa anamnese, isso quando ele chegou para você, obviamente sem Covid. Faz essa anamnese e guarda, arquiva, para depois de um certo tempo você reavaliar e ver se houve evolução. E agora, mais do que nunca, você vai precisar da primeira anamnese que você fez para saber se ele vai evoluir ou não, caso ele consiga sair bem, razoavelmente bem da Covid, para saber o que a Covid causou ou o que foi a esclerose lateral que causou, se não foi uma evolução por conta da Covid. E, obviamente, traçar estratégias para segurar esse paciente. A anamnese que eu acabei de falar, a anamnese do seu paciente, ela está atualizada? Antes dele pegar a Covid, você já tinha feito uma boa anamnese, deixado essa anamnese guardada para fazer um comparativo? Como que tá? Então, você vai precisar comparar a anamnese. Uma anamnese antes desse paciente ter pego a Covid e após o final da Covid, para saber se a doença evoluiu, se ele ficou com sequela motora, se ele ficou com sequela respiratória. Ou evolução dela, ou perdas transitórias, ou foram os dois. Já que se esse paciente perdeu alguma coisa do ponto de vista respiratório ou motor, é possível reverter? É possível recuperar? Se for possível, o que a gente vai fazer? Como a gente vai fazer? A anamnese é muito importante nesse paciente, viu, galera? A anamnese é a avaliação, saber como ele está de força, como ele está dormindo, capacidade funcional, se ele consegue realizar a toalete sozinho, o nível de independência, a força e a parte respiratória. Para depois da Covid, para quando a Covid nele sanar, a gente realizar e saber se evoluiu, se ele piorou e se a gente vai conseguir recuperar. E como a gente vai conseguir recuperar.
que a gente vai lançar a mão para conseguir melhorar esse paciente que pegou Covid, ok? Dentro da avaliação motora, gente, acabei de falar para vocês da equipe multidisciplinar. Para eu trabalhar esse paciente na parte motora, antes de tudo, ele tem que estar muito bem nutrido, se for o caso, suplementado, e principalmente muito bem ventilado. Ele tem que estar respirando bem, afinal de contas, ele está com Covid ou ele teve Covid há um tempo atrás. E eu vou trabalhar essa musculatura dele. Se ele não estiver bem ventilado, ao invés de ajudar e a melhorar, eu vou atrapalhar e fazer ele perder mais, eu vou gerar mais fadiga, eu vou lesionar unidades motoras, vou perder fibras musculares e vou fazer até a doença evoluir, porque ele saiu de uma doença complicada e ele continua com outra, talvez mais complicada ainda, que é a esclerose lateral amiotrófica. Então, ele tem que ter um suporte da equipe multidisciplinar para eu trabalhar, senão eu não vou conseguir obter sucesso minimamente nem na manutenção e nem na parte motora, tentar reverter alguma coisa que ele possa ter pedido, ok? Obviamente, sempre ouvir o paciente, ouvir o que ele tem a reclamar, o que ele quer melhorar. Fazer um exame físico, testar como está o tônus muscular, o teste de força muscular global desse paciente, a amplitude dos movimentos, se ele perdeu força muscular, o quanto ele está conseguindo se mexer, para saber o grau de independência que ele tem, ok? Principalmente a fadiga, se ele está cansando fácil. Vocês devem perceber que muitos pacientes com Covid se cansam fácil. É um fator, às vezes, muito incomum no paciente de ELA e o paciente de Covid, uma fadiga precoce. E, às vezes, por conta do imobilismo, ambos, seja só o paciente de Covid e o paciente de ELA, agora imagine o paciente de ELA com Covid, podem apresentar a fadiga e principalmente a dor. E a dor, ela é incapacitante. A gente tem que corrigir essa dor. Ok, galera? Dentro ainda da avaliação motora, a gente olha o equilíbrio estático e dinâmico. Se esse paciente ainda tem capacidade de deambular, eu vou avaliar o equilíbrio dele parado e o equilíbrio dinâmico, andando, para ver se ele perdeu a capacidade de sustentação, se perdeu força de coxa, perdeu força de paravertebral, região de coluna, se ele perdeu força de braço e reação de proteção, para saber se aquilo que a doença causou, se a Covid não levou à perda de massa muscular, se ela não levou a um avanço da doença, porque o equilíbrio estático e dinâmico são o equilíbrio, primeiramente o equilíbrio parado e o equilíbrio ao andar, justamente para evitar quedas, ok, galera? Saber como que está a coordenação dos movimentos superiores, dos membros inferiores, dos superiores, como que está essa marcha, uma avaliação de postura para saber se não houve uma fraqueza muscular que alterou a postura, que pode levar a um fechamento de base pulmonar, uma atelectasia e uma pneumonia. Já esse paciente já que ele tem Covid, e se ele tiver uma mudança postural, gente, aí fica difícil a gente manter. A gente pode levar até o paciente a óbito, ok? E principalmente como estão as atividades de vida diária do nosso paciente, o que ele tem de independência, o que ele tinha de independência no começo da ELA e o que ele vai ter depois da Covid, o que ele vai ter depois se ele perdeu alguma coisa por conta da Covid e por conta de um provável avanço da esclerose lateral, tá bom? Vocês se lembram dos déficits que a gente falou agora há pouco? Fadiga, fraqueza, etc. Perda de massa muscular, independência? A gente acabou de falar desse tópico. O que foi causado pela ELA e o que foi causado pela Covid? Será que é possível reverter? Gente, depende. Depende de cada paciente. Aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. Vocês vão ouvir falar bastante de depende aqui, porque depende de como foi a Covid, depende da velocidade de evolução da ELA, de como ele estava tratando a ELA previamente ao contágio com a Covid, depende de um bocado de coisa. Então, por isso que a gente tem que ter feito uma anamnese muito bem feita e depois refazer essa anamnese. Mas uma coisa eu posso dizer, a gente tem que se alinhar com a equipe médica e com os exames laboratoriais, para saber o quanto a gente pode forçar em questão de fadiga, na parte respiratória quanto na parte motora, para todo mundo falar também a mesma língua, para a gente andar de mãos dadas e estabilizar e ver se a gente consegue reverter alguma coisa. Então, respondendo para vocês, é possível reverter? Depende. Depende de como que foi a Covid dele e de como que está a esclerose lateral amiotrófica dele, ok?
Depende, gente, porque se a Covid fosse uma pessoa que não tivesse ela, a gente iria tratar a parte respiratória, o médico entraria com a medicação, a nutri com a parte de nutrição, a fono com a parte de nutrição, e se fosse um paciente que não tivesse ela, a gente conseguiria recuperar jogando carga, óbvio que após a parte mais crítica da Covid passasse, a gente poderia jogar carga, trabalhar hipertrofia, mas a gente não pode fazer isso na ela, então por isso que eu vou responder muitas coisas para vocês, depende. Gente, antes de pensar ou propor qualquer estratégia terapêutica, lembre-se, o paciente tem que estar bem ventilado. Foi o que eu falei para vocês agora há pouco. Esse paciente tem que estar respirando bem. Se ele não está respirando bem, ele não vai ter uma boa oxigenação tecidual para responder aquilo que eu preciso para manter a musculatura dele e para tentar recuperar qualquer déficit motor que ele teve no pós-Covid. Então, se ele não está respirando bem, se ele não está ventilando bem, ele vai apresentar um grau de desconforto respiratório, a fadiga vai entrar mais precoce ainda e eu posso até acelerar a evolução da doença. Então eu preciso que ele esteja ventilando bem, eu preciso que a equipe multidisciplinar me ajude para aí sim eu tentar ganhar, manter para essa doença não evoluir mais rápido ou tentar até mesmo recuperar se for possível. Eu sozinho como fisioterapeuta motor, se eu não trabalhar com o resto da equipe, eu não vou conseguir segurar esse paciente, não vou conseguir recuperar o que ele perdeu, aquilo que for possível recuperar, ok? Então, minimamente, ele tem que estar bem nutrido, tem que ter uma massa razoavelmente boa, mas se ele não estiver respirando bem, como é que eu vou fazer exercício para segurar o músculo nesse paciente? Como eu vou tentar recuperar alguma perda motora que ele teve? Não vai dar certo. Então, eu preciso que ele esteja, no mínimo, ventilando bem, ok? Se possível for. E principalmente, gente, eu fiz questão de colocar os próximos 2 slides, a gente deve respeitar os princípios da individualidade e da especificidade. Paciente de ela, como qualquer outro paciente, não é bolo, não é receita de bolo. O que eu vou fazer para um paciente X, não necessariamente vou fazer para um outro paciente. Ainda mais se for um paciente de esclerose lateral que pegou Covid. Então não dá para fazer a mesma coisa para todos os pacientes. Cada paciente é único e irá reagir de uma forma diferente. Agora, um paciente de ela que pegou Covid, atingindo pacientes outros estágios evolutivos da ela, gente, paciente de ela com Covid já é bem complicado, então a gente tem que respeitar a individualidade, a especificidade dele, ok? Não é que eu vou fazer a mesma coisa num paciente que não tem ela, que eu vou fazer num paciente de ela, ainda mais com Covid, tá? Você vai ouvir, como vocês já ouviram, que depende de muita coisa para poder traçar qualquer estratégia de reabilitação. São 2 patologias extremamente complexas e que têm mecanismos de grande complexidade. Vocês já devem ter ouvido falar de várias pesquisas de Covid e de ela. A gente não sabe até hoje como elas funcionam por completo. Imagina jogar uma receita de bolo num paciente dessa complexidade. Não dá para poder fazer a mesma coisa em todos os pacientes, gente, porque a gente não conhece os mecanismos por completo até hoje. Eu vou fazer uma técnica tal, vendendo tal coisa, prometendo tal coisa em todos os pacientes. Então, a gente tem que respeitar aquela individualidade e aquela especificidade, o momento que ele está da Covid ou da ELA, para pensar numa estratégia e atuar em cima desse paciente, ok? Como eu acabei de falar para vocês, respeitar o paciente. Não existe receita de bolo nem para Covid nem para ela, e nem milagres para todas as situações. E essas 2 doenças são perfeitamente passíveis de levar o paciente a óbito. Imagina as 2 somadas. Então, é outra justificativa para não fazer receita de bolo, tá bom, galera? Como tratar e manter a musculatura? Novamente, equipe multidisciplinar. E, novamente, depende. Depende do quê? Do estágio evolutivo em que o paciente de ela se encontra. Uma coisa, gente, é um paciente de ela que acabou de ser diagnosticado, que não tem gastrostomia, que não tem perda de massa muscular, que não tem fraqueza por conta dela pegar Covid. Esse paciente de ela, a gente entrando eu não estou falando de tratamento precoce, não estou falando de nada. Esse paciente de ela, a gente tratando no momento correto, a gente consegue segurar ele com, eu não diria com facilidade maior, mas seria mais tranquilo tratá-lo com Covid do que tratar um paciente já traqueostomizado com Covid. E outra coisa que vai depender também é o quão grave foi e é essa Covid no paciente de ela.
Para manter essa musculatura, eu vou depender, no mínimo, disso que eu acabei de falar para vocês, do estágio da ela e de quão grave foi e está sendo a Covid nele. E agora, gente, para trabalhar qualquer exercício desse paciente de ela, eu preciso saber a carga. O quão eu vou poder explorar esse paciente de ela. Gente, o paciente de Covid que não tem ela, ele pegou a Covid, ele escapou da Covid, ok, escapou, e ele já saiu mais fraco, está fadigando rápido, a gente vai precisar fortalecer. Sim, a gente pode colocar carga, sim. Agora, no paciente de ela, a gente não pode fadigar. Então, o conceito de carga a gente tem que redefinir. Redefinir o conceito de fortalecimento. A gente sabe que não existe, entre aspas, fortalecimento na ela. Vamos trocar o termo fortalecimento por manutenção? Porque nós já temos duas doenças que causam fadiga. Imagina já um paciente de ela que tem fadiga precoce e que pegou Covid, e eu vou usar carga no pós-Covid, eu vou estar atrapalhando a reabilitação e, no mínimo, a manutenção desse paciente. Antes de qualquer exercício, a gente vai considerar o estágio da doença, a intensidade, repetição e carga. Lembra da primeira anamnese que eu contei para vocês? Que eu sugeri, assim que o paciente chegou para vocês, que vocês façam, ver o grau de força que ele tem, você vai precisar daquela primeira anamnese para ver quanto de força que ele tinha e o quanto ele tem agora. Porque existe um fator que nós chamamos de capacidade de repetição máxima. Antes de pensar em carga, você tem que saber o máximo de repetição e de peso que ele consegue fazer e trabalhar acima de um mínimo, mas abaixo de um máximo, porque agora ele está com Covid, ou porque agora ele saiu de uma Covid e ele pode fadigar ainda mais. Então você precisa de uma boa anamnese, você está começando talvez agora uma nova anamnese já com o tratamento desse paciente de Covid. Agora a gente está falando do tratamento. Você precisa saber o mínimo que ele consegue fazer e o máximo que ele consegue fazer para não estressar a fibra muscular, para tentar manter ou tentar recuperar alguma coisa se for possível, porque nós temos o princípio da irreversibilidade no paciente de ela. Aquilo que ele perdeu, dificilmente ele vai conseguir recuperar. Então, já que vai ser difícil dele recuperar, se eu tratar de maneira errada, eu vou fazer ele perder mais. E vou fazer ele perder mais rápido. Então, galera, eu preciso saber o quanto ele consegue fazer e considerar que agora ele está com Covid ou saindo de uma Covid para não atrapalhar toda a reabilitação, ok? A gente tem que respeitar porque todo paciente tem suas particularidades, adaptações, limitações, encontra-se em um estágio diferente da doença e para piorar ele ainda está com Covid. Toda terapia ou exercício proposto deve ser monitorado e não causar fadiga e vai ser trabalhado num índice submáximo. Se o paciente para mim chega com ela, primeiramente com ela, gente, eu quero que ele saia da minha sessão bem trabalhado e eu não quero que ele saia da minha sessão de fisioterapia mais cansado do que ele chegou. E agora ele está com Covid, você acha que eu quero tirar ele mais cansado ainda? Eu não quero fazer a doença evoluir mais rápido. Então, a gente tem que saber trabalhar. A carga aqui, gente, vai depender de como ele saiu da Covid, de como está a Covid dele, caso ele ainda esteja com Covid, e a gente vai ter que respeitar esses limites, porque senão a gente já não vai conseguir fortalecer esse paciente, e aí eu vou fazer ele perder mais músculo. Então tem que trabalhar de forma bem balanceada, tá bom? E, novamente, vou frisar para vocês, conhecer a capacidade de repetição máxima de cada paciente e trabalhar abaixo de níveis máximos, ok? Se eu trabalhar acima de uma capacidade máxima, eu já ia fadigar ele porque ele já tem ela. Agora ele tem ela e está saindo de uma Covid, eu vou trabalhar ele perto do máximo ou acima, eu não vou conseguir recuperar, não. Eu vou estar causando mais fadiga e vou estar acelerando a evolução da doença, ok? Gente, o exercício nesse paciente de ela, ele tem que ser terapêutico e não hipertrófico. Eu não quero malhar ele, eu não vou colocar ele para puxar ferro. Talvez eu vou usar até exercícios triviais, como a própria gravidade para trabalhar ele, sem necessariamente colocar peso em mãos, nem teraband, nem nada. Talvez eu peça para ele fazer algum exercício contra a gravidade. Caso ele não consiga fazer nem isso e está gerando fadiga, eu faço exercícios isolando a gravidade em determinados planos e eixos. Se for o caso,
que ele faça esses exercícios usando VNI para retardar a fadiga, porque afinal de contas ele acabou de sair de uma COVID, tá bom? A fisioterapia motora, ela vai depender, novamente falando para vocês, de um bom estado nutricional e respiratório. Não tem como objetivo causar o cansaço e ela deve respeitar um intervalo maior entre qualquer exercício ou repetição assim proposta, tá bom? Gente, nós estamos vendo muitos pacientes que tiveram Covid, primeiramente, usando o FES para reabilitação. Nesses pacientes que tiveram Covid, o FES pode ser usado sim, tranquilamente. Agora, no paciente de ELA, de maneira alguma. O FES ele gera uma capacidade de contratibilidade bem seletiva. Ele gera muita fadiga e vai lesionar a unidade motora, fibra muscular e vai estragar o músculo do paciente de ELA, vai fadigar, vai lesionar a fibra muscular e, de certa forma, apressar a evolução da doença. Então, para fortalecer o paciente de ELA que pegou Covid, não dá para usar FES, tá? E mesmo que ele não tivesse tido Covid, também não se usa FES no paciente com doença neuromuscular. Agora, se é um paciente meramente que teve Covid e está num pós-Covid, talvez a gente possa usar, mas aí a gente precisa também saber se ele tem alguma comorbidade associada que permita o uso. Agora, fez no paciente de ELA? Não. E principalmente no paciente de ELA que está no pós-Covid, ok? Alongamentos, sim, tem que fazer, porque senão ele já ficou acamado, ficou fraco, senão ele pode ter contraturas e deformidades diariamente, respeitando o limite do paciente, a amplitude articular de cada paciente, deve ser global e cuidado para não machucar o seu paciente no alongamento, tá bom? Dor. O paciente de ELA, ele já sente dor por questão do imobilismo. Agora imagina o paciente de ELA que teve Covid. Gente, vi bastante paciente de Covid que reclamava de dor. Você imagina o paciente de ELA que já está em inércia numa cama, ou num sofá, ou numa poltrona do papai. Tem dor sim. A dor, ela é incapacitante. Ela é inabilitante nesse paciente de ELA. E a dor, ela vai gerar um ciclo vicioso. A dor, ela vai deixar ele mais imóvel. E olha que ele está saindo de uma Covid. Vai gerar também fraqueza, e ele saiu de uma Covid já fraco, pode gerar sérias outras complicações sistêmicas, e vocês estão vendo que a Covid ela pode ser sistêmica e pode levar a óbito. Então, um fator bobo associado a ela, e ainda com o paciente de ELA e Covid, pode levar a óbito, tá bom? Muito cuidado com a dor. O paciente de ELA teve dor, em qualquer estágio a gente já trata. Se ele está tendo dor no pós-Covid, a gente tem que tratar porque vai atrapalhar o nosso atendimento, a nossa evolução em cima desse paciente, ok? Drogas para dor. Gente, essa é a nossa carteirinha da procura da ELA. A gente pede para que vocês tenham essa carteirinha em mãos, caso seja necessário fazer uma internação, porque não é qualquer remédio que o paciente de ELA pode tomar para dor, nem anestesia, e caso o paciente de ELA tenha uma necessidade ou uma demanda ventilatória maior, a gente tem que tomar cuidado com a questão do uso do oxigênio direto. Vocês vão ver isso na parte respiratória, ok? Mas tenham essa carteirinha em mãos para saber o que ele pode usar ou não a nível de fármacos, principalmente para dor, caso ele tenha essa dor no pós-Covid ou durante, tá bom? Aí, gente, nós conseguimos tratar o nosso paciente. Eu não vou mentir para vocês, paciente de ELA é complicado de tratar, é uma doença evolutiva. Alguns pacientes de ELA nós provavelmente vamos ouvir falar ou presenciar pacientes de ELA que vão ou que foram a óbito por terem pego Covid associada, mas caso nós conseguirmos e caso a gente consiga obter sucesso na nossa terapia com o paciente de ELA que teve Covid, ao final de tudo, nós vamos reavaliá-lo para saber se a Covid causou estragos maiores ou saber se a ELA evoluiu durante o período da Covid, se assim no período de pós-Covid esse paciente piorou o quadro da doença neuromuscular. A gente vai fazer novas anamneses para comparação, a gente vai ver se aquilo foi estrago da Covid, se foi a evolução da ELA ou se foram os dois, ok? É muito importante fazer isso. Então, galera, vamos se ligar aí que agora é hora da revisão. O que a gente viu de importante? Muito cuidado com a questão da carga, viu, galera? Eu não coloquei receita, não coloquei exercício aqui, não coloquei vídeo. Por quê? Porque depende. Vocês vão me procurar
para saber o que o paciente vai poder fazer, porque depende da COVID, da severidade e do grau de doença onde ele se encontra, tá? O que a gente pode resumir dessa aula para vocês? Que ambas as doenças são graves e têm grande complexidade. A COVID pode facilmente matar o paciente com ela e ou ocasionar evolução precoce da doença, geram perdas nem sempre reversíveis e que podem levar a óbito, repercussões sistêmicas graves de elevado custo, complexidade e manuseio. O tratamento é possível? No entanto, é complicado. Mas é possível. Tem esse risco de óbito e ainda, gente, a melhor forma de prevenir obviamente, a melhor forma de tratar esse paciente de ela é prevenindo. A melhor forma de prevenir a COVID é melhor prevenir, porque se pegar, gente, é uma chance de óbito bem grande do paciente de ela. Vai ser um trabalho, vai ser algo bem estressante. A gente consegue fazer de tudo pelo paciente, mas é algo bem grosseiro na vida do paciente de ela. Ele pode evoluir, pode ir a óbito, pode perder algumas funções que não possam, talvez, serem reversíveis. Então, a melhor forma de tratar a COVID no paciente de ela é prevenindo, ok? Usa máscara, gente, usa máscara, evita aglomeração, cobrem da equipe de vocês que eles se cuidem para não repassar nada para vocês, pacientes, ok? Gente, muito obrigado. Foi um prazer novamente estar aqui com vocês. Esse ano, novamente, a gente não pôde estar presente de forma presencial, mas eu quero que todos vocês sintam-se abraçados por mim. Foi uma honra poder compartilhar um pouco do conhecimento com vocês aqui. Qualquer questão de dúvida, pode entrar em contato direto comigo, no meu inbox, no Instagram, no Facebook, pela associação. Podem repassar qualquer pergunta, que aí eu respondo para vocês assim que a gente puder, tá bom? Grande abraço, tudo de bom para vocês. Previnam, muito cuidado e um beijo no coração de todos vocês. Até logo.